Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu maravilhoso e querido irmão de caminhada na fé, de caminhada de busca por relacionamento, por intimidade, por comunhão com a palavra de Deus, com o próprio Deus. Que maravilha, né? Gratidão damos a Deus pela tua perseverança, pelo teu apoio e pela tua vontade, né? Por esse desejo que Deus tem colocado no teu coração de, de fazer essa trilha, né? Uma trilha, por vezes, ela é desafiadora. E a palavra de Deus não é diferente, é desafiadora. Porque ela vai fazer com que você rompa com muitos conceitos, com muito aquilo que já está arraigado em você, e isso pode fazer sofrer. Isso pode, por vezes, te deixar até bastante triste, bastante incomodado, porque você poderá considerar como Paulo. Mas vejai bem, Paulo disse, o próprio Paulo disse, olha, eu considero tudo isso, praticamente, tudo isso que ele já viu, todo aquele conhecimento, todo aquele luxo, todas aquelas condições, né? Toda a sapiência que ele tinha como esterco. Então, se Paulo, um homem que nos traz o evangelho, um homem que nos traz a doutrina da igreja, né? O homem que, vamos dizer assim, começa a nos separar do judaísmo, né? Um homem encaminhado pelo próprio, vamos dizer assim, pela própria divindade, pelo próprio Deus no sentido de trabalhado, né? Selecionado ali. Ele traz essas informações que, de fato, né? Ele considera como esterco, fora toda, vamos dizer assim, toda a parte social que acaba se desfazendo, né? Amigos que acabam se afastando. Não que eles deixem de ser amigos, mas é porque deixa de ter interesse pelas mesmas coisas e aquilo que você vai começar a trazer, que tu vai começar a viver, por exemplo, você vai convidá-lo para fazer uma leitura bíblica, para fazer um momento de oração. Por vezes ele pode não achar legal, porque ele gosta de uma diversão um pouquinho mais, gosta de uma músicazinha, um atabaque, né? Um pandeirozinho legal, como ele chama, uma loira gelada, um churrasquinho ali. Então, tranquilo. Então, quando você começa a mudar esse cenário para ele, pode ser desagradável. Fora que você fatalmente, ou certamente, ou sabiamente, você vai dizer assim para ele, meu amigo, meu irmão, está na hora da gente você mudar de rumo, porque Cristo está te chamando, né? O propósito você tem que deixar com que o propósito de Deus comece a fluir sobre a tua vida. Você tem que se descobrir que tipo de instrumento você é na palavra de Deus. Qual a tua missão, qual o teu propósito, qual a tua luta, né? Mas de uma forma geral, a gente sempre fica falando de propósito, de luta, de missão. Cara, irmão, a nossa missão principal inicial é ter da nossa casa, é cuidar da nossa casa, cuidar das nossas crias, cuidar no sentido de instruí-los, né? Instruí-los, capacitá-los ou permitir ou ajudá-los a que eles vivam essa experiência no Senhor. Por meio, sim, dessa satisfação, dessa plenitude, dessa conquista plena da nossa casa, né? Como a própria palavra diz, que adianta a gente ganhar o mundo inteiro se perdermos nossa alma, nossa casa, se perdermos dessa forma, aí sim a gente tem uma missão um pouquinho mais alongada, já tem no nosso bairro, já tem dentro do nosso trabalho, já tem dentro da nossa cidade, da nossa comunidade. Então vai se estendendo a missão aí, quem sabe até pelo mundo, tá certo? Só tem que deixar o Senhor fluir na tua vida. Nossa palavra de hoje, né? A gente fez essa introdução um pouquinho mais longa, hoje dia 12 de agosto de 2024, né? Pós-Dia dos Pais, né? Celebrações, apesar do tempo do Dia dos Pais estar ficando apagado, esquecido, mas a gente ainda encontra fagulhas, ainda encontra movimentos, né? Ou pessoas interessadas em celebrar realmente e valorizar esse ser maravilhoso que representa a própria personalidade de Deus, ou deve representar para a gente como filho, tá bom? Então, nossa meditação está no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9, diz assim, guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes, né? E esse versículo, ele nos remete, né? Façais, ou seja, para que concertos e cumprias, para que prospereis em tudo quanto fizeste. Quer dizer, cumprias quer dizer que você deve fazer tudo de forma acertada. Isso lá em Hebreus, né? Em Hebreus, ou seja, em hebraico, basicamente quer dizer assim, olha, faça tudo de forma acertada, buscar. E o interessante nesse capítulo é que Moisés, né? Vai sendo, vamos dizer assim, vai sendo mostrado aqui na caminhada que que o povo está sendo relembrado que foi feito ali um concerto ali no Monte Horebe, né? Foi feito um concerto que Deus fez no Monte Horebe com o povo de Israel. E alertado também, né, que esse concerto foi feito, mas o povo de Israel ele tem uma certa dificuldade, ele não consegue chegar, ele não consegue, por exemplo, compreender
compreender. Por que ele não consegue compreender? Porque no versículo aqui ele fala assim, ó, ele fala assim, versículo 2 e 3, ele diz assim, ó, e chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes, tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito. Ou seja, eles veem, era uma coisa que era presente, era uma coisa que era perceptível, era uma coisa que era palpável para eles. Ele diz assim, tendes visto todos os sinais e grandes maravilhas. Porém, aí ele diz assim, as grandes provas que os teus olhos têm vistos, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, versículo 4, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Então, eles peregrinavam, eles faziam, mas como eles estavam rotineiramente, né, sempre, o principal aspecto dele da murmuração do Senhor, ou seja, então o Senhor não os permitia que eles entendessem, já que eles não deixavam, e aí a gente tem que trazer para uma forma geral da nosso dia a dia, não deixavam fluir o agir de Deus, não deixavam fluir a vontade de Deus, não deixavam que Deus tirasse deles aquele sentimento, né, aquele pensamento, aquele conceito de escravo que eles tinham do povo de Egito, para que eles pudessem ser um povo livre, um povo liberto, um povo agora estava sendo preparado, estava sendo moldado agora para conquistar, para habitar terras, né? E para ser construído a partir deles realmente as nações fazendo valer conceitos que o Senhor, né? Compromisso que o Senhor estabeleceu ali com Abraão, já desde Abraão, depois com Isaac, depois com Jacó, né? Esses que são chamados pais da fé. Então eles não, vamos dizer assim, essas negativas, essas rejeições, essa dureza do coração deles não permitiu. Então o Senhor, assim como o Faraó, aproveitava isso, endurecia mais ainda, tirava a capacidade de visão, tirava deles então vamos dizer assim, esse discernimento. E aí o interessante, então ele vai preparando isso, vai relembrando o povo nessa situação. E quando chega, por exemplo, lá no versículo 13, ele diz assim, a partir do 13 não, 13 diz assim, para que hoje confirme por seu povo a ele que seja a ti por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. E não somente convosco faço este concerto, esse juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco, perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. E aí ele vai fazendo assim, olha, ele vai retomando isso ali, ele vai dizendo das dificuldades, ele vai dizendo das murmurações, e ele diz assim, olha, mas eu faço convosco hoje aqui novamente um concerto, né? Vamos dizer assim, ele renova esse concerto com todos, e ele vai trazer uma sequência, ele diz assim, ó, não só com vocês que estão aqui, mas com todos que ainda virão, né? Da nação de Israel ali, com todo, porque ele fala assim, com pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco, ou seja, os que ainda não estão, seriam basicamente os novos israelitas, a nossa geração futura, né? E ele vai dizer, só que aí ele traz para a reflexão desse povo, né, um conjunto de lembranças de maldições, como aquilo será estabelecido, como o próprio Deuteronômio 28 vai falando ali, daqueles 45 versículos, né, sobre maldições, ele vai tomando aqui, né, ele vai tomando para quê? Para que o povo, né, porque lá no versículo 21, o objetivo é, e o Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do concerto deste livro da lei. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantem depois de vós, e o estranho que virá das terras, movendo as pragas da terra, e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido. Ele vai dizendo aqui, então ele vai trazendo esse conjunto de maldições aqui, para relembrar o povo sobre a necessidade de caminhar, de cumprir os mandamentos, né? E porque por vezes essa dureza de coração, essas murmurações, elas afastam como estava afastando, peregrinação, doenças, muitas coisas foram acontecendo por base, não que elas fossem, vamos dizer assim, direcionadas ao povo, mas era a permissão de Deus para poder cuidar, para poder lavar, para poder tirar aquele pensamento negativo, tirar aquele pensamento de escravidão, não de servidão, porque agora eles passam a servir o Senhor, mas um pensamento de escravidão que aniquilava aquele povo. Entendeu? Então a gente, na nossa misericórdia, a gente, na nossa compreensão, a gente, às vezes, na nossa dureza, a gente se perde. E por final, ele traz um versículo muito interessante, quando ele diz assim, ó, as coisas, e a compreensão era um negócio interessante, e isso para nós cristãos hoje também dificulta muito, porque ó, ele diz assim, ó, as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para que cumprimos todas as palavras desta lei. A gente está falando de lei, mas a gente tem sempre ressaltar, nós estamos no tempo da igreja, essa questão dessa lei, nós não somos justificados pela lei, mas eu venho relatando que é muito bom, a lei, ela praticamente, vamos dizer assim, nós temos um entendimento que é impossível cumprirmos as leis como efetivamente elas estão estabelecidas aqui, ainda mais nos nossos tempos que foram completamente deturpados.
mas aí a graça do Senhor que nos separou, a graça do Senhor que nos trouxe a redenção e nos redimiu dos pecados, ele nos permite sim estarmos estimulados, estarmos renovados e agora com o coração não necessariamente voltado a cumprir a lei, mas voltado a agradar ao Senhor. E nesse agradar ao Senhor, é claro que a gente vai nos esforçar, mas não por mérito, não com propósito de salvação, não com nada, mas nos esforçarmos para demonstrarmos ao Senhor, porque isso alcançarmos no Senhor nosso envolvimento, nosso amor à sua palavra, porque isso alcança, vamos dizer, de uma forma de sociedade, uma forma de comunidade, manifestação, ou seja, é testemunho que nós estamos no processo de mudança, que nós estamos sendo renovados e que nós já não somos mais aquele mundo de trevas que um dia fomos, tá bom? Segunda-feira abençoada, Deus esteja contigo, esteja com tua família, renova os laços de fé, de comunhão e de, vamos dizer assim, de andamento, ou de andanças, ou de caminhadas com o Senhor nesses dias, nesses problemas que nós temos diariamente, tá bom? E que Deus possa te cuidar, meu irmão.